Êxodo capítulo 20, nós estamos falando sobre os famosos 10 mandamentos. Começamos domingo passado falando a respeito dos primeiros 4 mandamentos. O primeiro nós aprendemos a exclusividade da adoração a Deus. Não terás outros deuses além de mim. Ou, para ser mais fiel ao original, diante de mim. A exclusividade da adoração a Deus. E a gente fez aqui alguns destaques muito interessantes. Falamos também sobre o segundo mandamento. Não farás para ti imagem ou esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás. É um mandamento que fala sobre a fé na incomparabilidade de Deus. O nosso Deus é incomparável. Por isso você nunca vai conseguir limitar Deus, representar Deus através de uma figura. Por mais excelente que seja o artífice, ou o ourives, ou aquele a quem o artesão, ninguém consegue representar Deus, porque o nosso Deus, ele é incomparável. Falamos também sobre o terceiro mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É um mandamento que fala sobre a santidade do nome de Deus, o nome do nosso Deus. Ele de fato é santo, único, o seu nome é sagrado, é especial. E falamos também sobre a questão do lembra-te do dia de sábado, ou do Shabá, que é o tempo de descanso. Shabá significa descanso, que é o fato de Deus nos ter dado, através das Escrituras, o princípio do senhorio dele sobre o nosso tempo. Que nós temos que alternar o nosso tempo entre trabalho e descanso. E precisamos observar bem isso. É o único mandamento que não tem prescrição no Novo Testamento. Porque Jesus fez questão, juntamente com os apóstolos, de não trabalhar o sábado como um dia para ser guardado, mas preferiu dizer que Jesus é o Senhor do sábado e que nós não devemos mais, na nova aliança, guardar dias e sábados e festas, porque todos os dias são igualmente santos. E o princípio do sábado é o princípio do reconhecimento de que Deus é o Senhor de toda a dinâmica da nossa vida. E hoje, querendo o Senhor, nós vamos estar falando sobre mais 3 mandamentos, já da segunda relação de mandamentos, porque a primeira relação, os 4 primeiros, dizem respeito da nossa comunhão com Deus. Os outros 6 mandamentos dizem respeito da nossa comunhão uns com os outros. Nós vamos estar vendo 3 mandamentos hoje e 3 mandamentos no domingo que vem. Tá, ok? Então, em suma, esse sistema cerimonial de Israel, que é apresentado em Êxodo e Levítico, foi cumprido por Cristo, mas o conteúdo moral da lei de Deus permanece. E 9 desses 10 mandamentos são repetidos nas epístolas do Novo Testamento e por isso precisam ser respeitados e obedecidos pela igreja. Os 3 mandamentos que a gente vai estar destacando hoje estão justamente dos versos 12 a 14. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás. Amém? Deus, por favor, use a minha voz, a minha inteligência, a minha comunicação com este povo, ó Pai, mas através da Tua palavra. É a Sua palavra que precisa falar. Que tenhamos aqui um ambiente onde, de fato, venhamos a ouvir respeitosamente a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A grande ideia, meus amados e minhas amadas, continua a mesma. Deus tem exigências que cumprem o propósito de regular nossa comunhão com Ele e a nossa convivência com os outros homens. Preste atenção neste ponto, trata-se de exigências.
É a palavra primeira que eu quero destacar. Não se trata de 10 sugestões, de 10 dicas, mas de 10 palavras no original. Decálogo, 10 palavras, 10 mandamentos, 10 orientações, que cumprem justamente o propósito duplo de regular aquilo que é relação nossa com Deus e a nossa convivência também com as outras pessoas. Não é à toa, meus amados e minhas amadas, que justamente no primeiro mandamento dessa série relacional com as outras pessoas, é justamente o mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Dando um clique, é o testemunho da proteção à velhice. A ideia que nós temos, amados, é de que este primeiro mandamento foi dado para que nós, como povo de Deus, respeitemos, em nome da dignidade, do valor de Deus, a honra que devemos ao seu nome, e que isso nos faça nos submeter àqueles a quem Ele colocou na terra, sobre nós, num relacionamento similar. Em outras palavras, a família é a base de todos os relacionamentos humanos. O honra a teu pai e a tua mãe precisa ser levado a sério antes mesmo da gente considerar as outras relações humanas. Por isso que antes mesmo, amados, da relação de defesa pela vida, não matarás, e de defesa pelo casamento, não adulterarás, o Senhor fez questão de registrar que nós precisamos honrar, prestar reverência e obediência àqueles que nos são superiores. E não há, amados, nenhuma relação que seja mais importante, basilar, para uma sociedade viver de maneira ordeira do que, de fato, o respeito que precisamos ter como filhos aos nossos pais. Porque quando desrespeitamos este princípio, como vamos requerer, por exemplo, respeito de alunos em relação a professores? Servos em relação aos seus senhores, civis em relação aos magistrados. O que este mandamento está proibindo taxativamente é todo desrespeito, desprezo, irreverência e desobediência em relação àqueles que nos são superiores. Honra a teu pai e a tua mãe. Nós vivemos em uma sociedade, amados e amadas, que já perdeu respeito por qualquer autoridade. Não se respeita mais pai e mãe. E, por sua vez, não se respeita mais ninguém. E essa preocupação não tem sido apenas, amados, de homens e mulheres que estão convivendo no meio evangélico, no sentido de pregar esta mensagem. Há arautos hoje em dia, mesmo que ainda não do nosso meio, que também estão preocupados com este tema. Uma dessas vozes que tem falado muito sobre a questão de respeito e reverência para com os pais e as autoridades constituídas, é a Lia Luft, uma escritora, colunista da revista Veja, escritora de vários livros. Ela disse, por exemplo, nos seus textos, de que respeito é essencial para que qualquer coisa funcione, porque tem a ver com hierarquia, com cuidados, como na família, organização em que tudo começa. Quem ama, cuida, e em certos momentos precisa exercer autoridade, sobretudo com relação a crianças e adolescentes. Olha o que ela diz. Pois se os adultos não conseguem ter e impor um mínimo de ordem no ambiente familiar, na compostura dos filhos e de si próprios, não haverá uma família, mas um grupo desordenado, possivelmente belicoso, confuso e de pouca ajuda na preparação para os embates da vida lá fora. Há uma preocupação, amados. Vivemos uma sociedade sem leis. Vivemos uma sociedade sem limites. Vivemos uma sociedade que filhos colocam o dedo na cara dos seus pais, que agridem seus pais,
que não lhes dão nenhum tipo de reverência. Este mandamento, honra teu pai e tua mãe, não é um mandamento que foi dado para que crianças respeitassem aos pais. Esse mandamento foi dado para que adultos honrassem a seus pais, cuidando deles por toda a velhice. Junto com essa palavra honra, nós precisamos entender, amados, que nós temos mais do que a ideia de respeito. Mais do que a ideia de respeito. E ainda um outro ponto que João Calvino vai estar salientando no seu comentário, não vem ao caso se aqueles a quem se honra são dignos ou indignos. Não importa quem sejam, afinal não alcançaram essa posição sem a providência de Deus. Logo merecem todos os pais, qualquer mãe, merece dos seus filhos todo o respeito e consideração. E mais do que isso, Augusto Nicodemos fala isso nos seus comentários. No Antigo Testamento, a honra devida aos pais não era apenas respeito e reverência, mas incluía sustento financeiro em tempos de necessidade. Por isso que os filhos honravam os seus pais, sustentando-os financeiramente, quando estes ficavam velhos e necessitados. Mas me parece que a nossa sociedade inverteu tanto esse jogo que os pais, mesmo velhos, têm que sustentar filhos já velhos. Existem filhos que, enquanto não tirarem tudo que os pais têm, não vão descansar. Mas esse mandamento está na contramão daquilo que a gente percebe na sociedade. É um testemunho de proteção aos idosos. A palavra honra no original hebraico, kavod ou kabod, diz respeito a dar peso, importância, valorizar, venerar, ter apreço, ter prestígio, conceder prestígio. Os nossos idosos precisam se sentir prestigiados. E como é triste ver em nossa cidade, em nossa sociedade em geral, como que os idosos são tratados. Como que os idosos têm que mendigar favores, têm que solicitar para se assentar muitas vezes, porque os mais jovens fingem que estão dormindo no ônibus justamente para não ceder lugar a eles. Como que alguns direitos adquiridos por lei precisam ser reivindicados, precisam ser praticamente suplicados, porque as pessoas não estão dispostas a conceder aos nossos idosos aquilo que lhes é de direito. Meus amados e minhas amadas, quando nós não respeitamos os idosos, nós estamos desconsiderando aqueles a quem gostaríamos de chegar na idade deles. E a pergunta que não quer calar é como estamos lidando com os nossos idosos. E as estatísticas nos dizem, amados, que, por exemplo, 1 em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. Em 2050, por exemplo, vai ter mais idosos do que de crianças menos de 15 anos no mundo. Em 2012, 810 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais. No 2012, a população idosa era 11,5% da população global. Em 10 anos, isto é, em 2050, esse número vai alcançar 1 bilhão. Então vai ser 22% da população global. No Brasil, nós já temos 23,5 milhões de idosos. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias aqui na terra. A ideia de uma vida prolongada, de uma vida longa. A palavra prolongar no hebraico significa estender. É como aquela questão de estender tendas, fixar residências. Isto é, se você quer viver bem aqui na terra, não está em voga aqui na palavra que você vai viver muito. Vida longa não é viver muito, é viver bem. Porque você honra os idosos. A Bíblia, amados, ela é tão séria nessa questão de honrar os idosos. Preste atenção, eu separei apenas alguns versos aqui. Poderia citar tantos outros, porque os hebreus, eles eram ensinados a respeitar a idade, a cuidar dos idosos. Então, são vários textos da Bíblia que falam sobre isso. Êxodo 21:15, por exemplo, vai dizer: o que ferir o pai e a mãe será morto. Simples assim. Êxodo 21:17 diz: quem amaldiçoar o pai ou a mãe, certamente será morto. Levítico 19:32 vai dizer: diante das cãs, dos cabelos brancos, levantarás e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor.
Deuteronômio 27:16 vai dizer: maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe. Provérbios 1:8 vai dizer: filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixes o ensinamento da tua mãe. Provérbios 20:20 vai dizer: o que amaldiçoou o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á sua lâmpada em negras trevas. Provérbios 30:17 vai dizer: os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. São textos fortíssimos, para que a gente, amados, tenha os nossos dias melhores e mais abençoados. Precisamos cumprir este mandamento, honrar pai e mãe, a fim de que tenhamos vida longa na terra que o Senhor teu Deus. Paulo vai citar este mandamento em Efésios 6 e vai estar dizendo que este é o primeiro mandamento com promessa. Preste atenção nisso. Proteção à velhice. O segundo mandamento é também duas palavras apenas no hebraico, lo hatzah, não matarás. É o valor da santidade da vida. Luiz Felipe Pondé, o filósofo, vai dizer que a razão teológica disso é que só Deus é o dono da vida. Logo, só Ele pode tirar a vida. Agora, eu só preciso salientar, amados e amadas, de que aqui não está contemplada a ideia de qualquer morte. Proíbe tirar a própria vida, o assassinato de toda a espécie, o fratricídio, que é a morte entre irmãos, o parricídio, que é matar pai ou mãe, o homicídio, o suicídio. Essa lei é contra os assassinos de pais e mães, de assassinos, homicidas, destruidores de si mesmos. Nenhum homem tem o direito de tirar sua própria vida, então o suicídio está envolvido aqui, a eutanásia está envolvido aqui, o direito de ter uma morte assistida está envolvido aqui. Só Deus pode tirar a vida do ser humano. O aborto está incluído aqui. O aborto está incluído aqui. A vida tem um dono. Esse dono é o próprio Deus. O que não está envolvido aqui nessa questão de não matar é uma guerra lícita, por exemplo. O mal da guerra, uma guerra que é declarada pelos nossos magistrados, pelas nossas autoridades que portam a mão, a espada da justiça. Matar é legítimo também em caso de autodefesa. Nós vamos encontrar vários textos da Bíblia que dão esse direito. A palavra raçá aqui, que é usada 47 vezes, é o assassinato violento de um inimigo pessoal. Por isso que a tradução mais correta seria: não assassinarás. A vida é valiosa. O não matarás significa, amados e amadas, de que ninguém tem o direito de, por qualquer motivo, que não um motivo maior, de casos de guerra, por exemplo. No Antigo Testamento você vai ter vários casos em que Deus recomenda mesmo que o povo tomasse a terra, matasse pessoas em nome do contexto específico da guerra. Mas a Bíblia também fala de que haviam cidades refúgios que para lá correriam pessoas que haviam matado alguém sem a intenção de. E essas cidades refúgio protegeriam estes para um julgamento justo. O que esse texto está determinadamente proibindo é de que nós chamemos a nós mesmos o direito de se alguém deve viver ou morrer. Eu entendo particularmente de que a vida é santa. A vida é um presente de Deus e só Ele tem o direito de tirá-la. Absolutamente. É importante também dizer que o valor da vida não depende dos anos acumulados ou da capacidade física e intelectual. A vida é um bem pessoal, intransferível, incalculável. Nenhum indivíduo, nenhuma organização, nenhuma sociedade, nenhum grupo de médicos, nem o próprio Estado secular podem arrogar o direito de legalizar a matança de seres indefesos ou classificar as pessoas dizendo: fulano tem que morrer. Por isso que a pena capital, ao meu ver, está envolvido aqui também. Ninguém que é homem, nem Estado constituído, pode dizer: fulano de tal deve morrer, fulano de tal deve viver.
nenhuma junta médica. Esse mandamento é o mandamento da valorização da vida, da proteção da vida. Proíbe suicídio, sim. Proíbe eutanásia, sim. Que a escolha que a própria pessoa toma num determinado momento, se ela quer que os aparelhos sejam desligados ou não. A palavra eutanásia é uma palavra muito interessante, porque eu é o prefixo que significa boa. Tanásia vem do grego thanatos, que é morte, morte boa. Se é que existe morte boa. A ideia da eutanásia é a capacidade que o homem pode ter de dizer, eu quero morrer. Mas Deus está dizendo que não. O infanticídio, o aborto, o feticídio, né, que é o aborto, o genocídio também, que é a morte de populações inteiras. O nosso Deus é um Deus da vida. O nosso Deus é um Deus que pleiteia a vida. O nosso Deus é aquele que diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por isso todo assassinato é, de certo modo, um ataque contra a pessoa de Deus. Gênesis 9:6 vai dizer, quem derramar sangue de homem, pelo homem o sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mais uma vez, Calvino vai estar dizendo que nosso próximo carrega a imagem de Deus. Então, abusar dele, maltratá-lo, aproveitar-se dele, é fazer violência à pessoa de Deus que é refletida nele. De modo que, preste atenção, eu não apenas desprezo a minha carne quando desprezo ou quando oprimo alguém. Eu violo a imagem de Deus que está em nós. Mais tarde, Jesus vai estar reinterpretando este mandamento, dizendo que é tão séria essa questão de não matar, que ele fala que quando você guarda ódio no seu coração a respeito de alguém, você já o matou dentro de você. É sério. O valor da santidade da vida. E, amados, nós vivemos uma sociedade que valoriza tão pouco a vida. As estatísticas são terríveis. Por exemplo, em 2013, a metade da morte dos adolescentes de 16, 17 anos no nosso Brasil foi provocados pelo homicídio. Já se mata mais jovens e adolescentes, sobretudo adolescentes no Brasil, por homicídio do que por qualquer outra causa. As estatísticas nos falam, amados, de maneira assim tão trágica que o Brasil já ocupa o 3º lugar em relação ao ranking que tem 85 países de morte de adolescentes de 15 a 19 anos. O Brasil só perde para o México e para El Salvador. São 54,9 mortes a cada 100 mil jovens. A maioria das vítimas são homens, 93%. Com 4 até 7 anos de estudo, 62,1%. E proporcionalmente, isso é triste, amados, ainda acontece isso no nosso país, morrem quase 3 vezes mais negros do que brancos nessa faixa de idade, entre 9 a 17 anos em nosso país. Me parece que no nosso país a vida tem um valor diferenciado para algumas classes sociais e para algumas cores de pele. A vida humana precisa ser preservada. Eu nem trouxe dados, amados, a respeito do aborto, por exemplo, desse infanticídio, desse fetricídio, né, para ser um termo mais exato, porque infanticídio é a morte já de crianças crescidas, mas cujos valores na base é a mesma coisa. Morre muita gente nesse país. Morre muita gente. A gente conhece histórias de pessoas que morrem por conta de R$1. Morrem por causa de terra. Morrem por causa de um relacionamento conjugal que foi interrompido e o homem não aceita o fim do relacionamento e mata. As mulheres morrem nesse país de maneira vergonhosa e os dados são gritantes. Como se matam mulheres nesse país? Como? Como?
Nós precisamos, amados e amadas, rogar ao Senhor e vivenciar este princípio, o valor da santidade da vida. O terceiro mandamento que eu quero estabelecer com vocês é o mandamento que fala sobre a proteção do matrimônio e do corpo. Versículo 14, não adulterarás. Não adulterarás. O casamento, amados, é uma união íntima e verdadeira. Essa é a definição que a gente precisa seguir. O casamento é uma união íntima e verdadeira entre duas pessoas de sexo opostos, que se manifestam publicamente o desejo de viver juntos. O casamento é algo tão lindo, amados, que ele existe para expressar a verdade, o valor e a beleza e a grandeza do próprio Deus. Não existe nada mais santo, amados, no mundo do que o casamento. O casamento glorifica o próprio Deus. Mas o adultério, em contrapartida, é a quebra dessa aliança espiritual. Um autor, amados, fez questão de dizer que o adultério é uma falsidade contra o amor puro, contra a lealdade, contra a fidelidade matrimonial. Em outras palavras, o adultério é uma falsidade contra o lar, contra a estabilidade social e emocional de toda uma sociedade. Mas antes de você parar e se auto-justificar, dizendo que você nunca adulterou, porque você nunca levou alguém para a cama que não fosse a sua esposa ou o seu esposo, para os judeus, esse é o sentido dessa lei, desse mandamento, envolve não apenas o ato carnal, a conjunção carnal, mas envolve também a proibição de qualquer linguagem imoral, conduta imodesta ou associação com pessoas que zombam do caráter sagrado da pureza. Se você nunca adulterou no sentido prático do termo, mas se você é um homem, é uma mulher que se utiliza de linguagem imoral, de conduta imodesta, e se você se associa com pessoas que têm comportamentos, diálogos e falas impuras, você está em desobediência contra esse mandamento. Jesus vai até dizer algo mais, que quando você olha para uma mulher e já a deseja no seu coração, você já adulterou com ela. Verdade. O adultério, amados, era um pecado tão sério no tempo bíblico que era punido com morte, pena capital. Levítico 20:10. O homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Deuteronômio 22:22 vai dizer: quando um homem for achado deitado com a mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. De maneira alguma, amados, este pecado era considerado algo de somenos importância. Martinho Lutero, no seu comentário sobre os 10 mandamentos, ele vai dizer de que esse mandamento é violado não apenas quando uma pessoa pratica o mal em si, mas quando armazena no seu coração o desejo de lascívia. O próprio Jesus vai estar afirmando isto, é tudo uma questão do coração. C.S. Lewis está dizendo que o adultério é uma monstruosidade, porque você cede a ela e se isola de um tipo de união sexual, de outros tipos de união que deveriam acompanhá-la. A atitude cristã não toma como errada a existência do prazer no sexo, como não considera errado o prazer que temos quando nos alimentamos. C.S. Lewis vai dizer que o erro está em querer isolar este prazer e tentar buscá-lo por si mesmo, da mesma maneira que não se deve buscar os prazeres do paladar sem engolir e digerir a comida, apenas mastigando-a e cuspindo-a. O problema do adultério é porque o adultério, ele defrauda, ele descaracteriza o prazer sexual que foi feito para o ambiente do casamento. O adúltero, ele pega o prazer que é legítimo, que é o sexo no casamento, e isola-o de outros compromissos que só o casamento pode estabelecer. É o sexo pelo sexo. É o prazer pelo prazer. O adultério é uma violência, amados. Até mesmo no âmbito legal, no âmbito do direito, quando se fala um documento foi adulterado, significa que ele foi falsificado.
O adultério, amados, no livro do profeta Oséias, é comparado com a idolatria, com a defraudação espiritual. É sério, é muito sério. Então esses 3 mandamentos, amados: primeiro, o mandamento de honrar as pessoas que já têm determinada idade, as pessoas que nos precederam, as pessoas que de certo modo, amados, fazendo o melhor ou não, não importa, mas nos entregaram o mundo como nós estamos vivendo hoje. Merecem honra, merecem cuidados, independente de como eles estão, independente dos traumas que porventura tenhamos a respeito da conduta deles na nossa vida, temos que valorizar os mais idosos. O segundo mandamento fala da importância da vida humana, do valor da vida humana. Nós precisamos respeitar a vida é santa, a vida é um dom de Deus. E o terceiro mandamento fala que nós devemos preservar a união conjugal, o casamento, como sendo também um presente de Deus. E não podemos isolar o prazer sexual de todos os compromissos que temos no contexto de nossa vida a 2. Algumas aplicações sérias que eu quero fazer e contundentes para você nesta noite. Preste muita atenção. A primeira é o seguinte: o segredo da vida com qualidade na terra é a honra em relação àqueles que nos presentearam com a oportunidade de estarmos vivos. Honra teu pai e tua mãe, Efésios 6, 2 e 3, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Atenção, filhos, olhem para mim, por favor. Quer viver bem? Quer ter uma vida de qualidade sobre a terra? Obedeça este mandamento. Existem muitos filhos que haverão de sofrer muito ainda nesta vida, porque não estão cumprindo este mandamento. Amados e amadas, dá tristeza de ver passando pelas portas de alguns asilos, idosos que não recebem mais a visita dos seus filhos e de nenhum parente. Há filhos amados que são tão indignos, são tão desnaturados, usando uma expressão popular, que são incapazes de conceder algum tipo de ajuda a pais que estão passando por determinados apertos. E quase sempre são os que mais choram nos velórios. O choro da dor, da saudade? Não. O choro do remorso. Não adianta mais. Não adianta desejar ir junto. É pura falsidade. Nós temos que honrar os nossos pais enquanto eles estão vivos. Há filhos que vão todos os dias, 2 de novembro, finados, né? Todos os dias de finados vão levar flores no túmulo de seus pais, enquanto os mesmos estavam vivos, nunca lhes deram uma pétala sequer. Muito pelo contrário, se pudessem dar espinhos, dariam. Valorize os seus pais enquanto eles estão vivos, chore por eles, ame-os, cuide deles. Na enfermidade, muitos estão constrangidos porque hoje tem que deram banho nos seus filhos enquanto eles eram pequenos. Hoje estão precisando tomar banho dados pelos seus filhos. Um ambiente de constrangimento. E há famílias que preferem contratar um estranho para dar banho no seu próprio pai, na sua própria mãe. Olha que quando poderiam estar assistindo. Eu sei de situações excepcionais, eu sei que muitas deles precisam de determinados cuidados, mas ninguém cuida melhor dos idosos do que a própria família. Eu lhes garanto isto. É aquilo que eu digo no meu livro, Momento Propaganda. Um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Trágico. Filhos que se esquecem de que um dia vão precisar ser ajudados, porque vão crescer e vão ficar velhos também. Prossiga. Uma nação não pode se estabelecer sobre bases sólidas de prosperidade se não houver respeito para com todas as autoridades constituídas.
não dá, amados e amadas, para levar a sério uma nação que não respeita os seus idosos. Não dá. Com todas as dificuldades, mas você vai na Europa, por exemplo, você vê a consideração que muitos países dão aos idosos. Os direitos aos idosos, em nações estabelecidas, francas, riquíssimas. No Japão, o idoso é extremamente valorizado. No Oriente como um todo. A palavra de Deus diz, amados, que toda alma deve estar sujeita às autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. E quem resiste à autoridade, Romanos 13, 2, resiste ao próprio Deus e trarão sobre si mesmos a condenação. Uma das grandes tristezas que eu senti por ocasião desse início de semana, na passagem da tocha aqui em nossa cidade, é que eu descobri como que o povo angrense, como que nós, enquanto sociedade, estamos tão resistentes à questão da autoridade constituída. Protestos é uma coisa, manifestações é uma coisa, baderna, bagunça, violência com pessoas que não tinham necessariamente a ver com as questões propostas, é desrespeito, é incivilidade. Eu vi determinados posts no Facebook dizendo o seguinte: valeu, povo, orgulho de ser angrense. O povo demonstrou sua força, o povo demonstrou a sua deseducação. Vergonha, parodiando um jornalista conhecido, aquilo foi uma vergonha. Não se mata apenas com as armas em mãos, mata-se também a partir do coração. Isso é sério. Ao proibir o assassinato, e o catecismo de Heidelberg vai estar dizendo isso, Deus pretende nos ensinar que Ele detesta a raiz do assassinato. E a raiz do assassinato é a inveja, é o ódio, é a raiva, é o desejo de vingança. E que Deus considera tudo isso como um assassinato oculto. Jesus disse, amados, em Mateus 15, 17 e 19, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? O que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem, porque do coração procede maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Eu vou citar esse texto domingo que vem também, porque a fonte, amados, de todas as desobediências relacionadas ao descumprimento dos mandamentos de Deus é o coração, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, não matarás, adultérios, não adulterarás, prostituição, furtos, eu vou ver domingo que vem, não furtarás, falsos testemunhos, não dirás falso testemunho a respeito de ninguém, e blasfêmias, tudo do coração. Então não se mata apenas com as armas em mãos. Talvez nós estejamos aqui com uma multidão de assassinos. Se mata a partir do coração. É aí que vem a outra aplicação que eu quero lançar para você. Bem provável que você já tenha matado alguém, armazenando no coração revoltas que até mesmo podem ser justificáveis pelos homens, mas jamais serão toleradas pelo Senhor. Jesus disse em Mateus 5, 21 e 22, ouvistes o que foi dito, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, repita comigo, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca no original aramaico significa cabeça oca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe dizer louco será réu do fogo do inferno. Aí você deve estar pensando, mas pastor, sem motivo. Mas até podem ser justificáveis pelos homens, mas jamais serão toleradas pelo Senhor. As pessoas podem se levantar cheias de razões para odiar, para se encolerizar, para chamar o seu próprio irmão, imagem e semelhança de Deus. A ideia aqui de irmão não é de crente, amados. De irmão aqui é um outro ser humano. É como os negros nos Estados Unidos se chamam, irmãos. Gente como a gente. Cuidado. Você pode estar sendo um serial killer de relacionamentos, de revoltas no coração.
Você pode ter matado tanta gente, amados, no seu coração, que hoje você precisa se consertar diante do Senhor, se ajoelhando diante do altar aqui, dizendo: Senhor, eu já odiei muito. Eu estou matando já matei meu chefe, já matei meu encarregado, já matei meu colega de setor do trabalho, a prefeita eu já matei várias vezes durante o mesmo dia, o governador já matei também, a Dilma eu acabei de matar, o Lula já matei também, eu estou matando, já matei minha mulher, já matei meu filho. Porque quando você chama o seu filho de tonto, é a mesma coisa chamar de raca, você é réu de juízo. Quando você num trabalho, num jogo de futebol ou em qualquer outro ambiente, você chama o seu irmão, seu semelhante, de tolo, louco, ou como o pessoal diz, maluco, você é réu do fogo do inferno. Sou eu que estou dizendo isso, gente? Sim ou não? Sou eu que estou dizendo? Mateus 5, 21 e 22. O não matarás, porque senão fica muito fácil eu ler os 10 mandamentos aqui e você está dizendo: tá bom, honra o teu pai e tua mãe. Eu respeito meu pai e minha mãe, mas não é respeito. É estar disposto até a sustentá-lo quando ele estiver passando por necessidade. Ô pai, quanto o senhor quer? Quanto o senhor quer? Ô pai, essa cama está precisando de uma cama nova. Ô pai, esse colchão, preciso comprar um colchão novo. Esse colchão que treme, não tem um colchão aí que treme? Um colchão que faz massagem, um colchão que canta, um colchão que fala, um colchão que abraça. Eu quero comprar desse colchão para o senhor, porque o senhor merece, pai. O senhor saía de madrugada para trabalhar, para comprar leite para casa. Quantos aqui já foram crianças, amados, e viram o esforço dos nossos pais? Olha para mim, gente. Hoje a vida está difícil, mas no tempo, amados, passado, era muito mais difícil. Sim ou não? Já estou falando uma besteira? E os nossos pais fizeram de tudo, e hoje, quando eles devem estar aproveitando a vida, deveriam estar viajando pelo país e pelo mundo, com rede, e você passando todo dia na casa dele, falando: pai, o senhor quer alguma coisa? Água de coco, o senhor quer? A crise está grave, mas um quissuco, alguma coisa assim? Que suco é terrível, né? Mas a situação está grave. Você oferece aquilo que você pode dar. Honrar pai e mãe, gente. E eu vou repetir, eu estou repetindo, mas é para ficar na cabeça mesmo. A Bíblia fala para honrar pai e mãe. Não é para honrar o pai que é bom e a mãe que é boa. Ah, pastor, o senhor não conhece o meu pai. É seu pai, cara. É sua mãe. Se não fosse eles, não existiria você, essa joia rara, lindo como você é. Seu pai. Eu um dia aprendi de Larry Coy, num seminário que Débora estava comigo, mas não éramos namorados ainda. Eu não tinha ainda despertado esse amor que eu tenho até hoje por ela. E nós ouvimos lá na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, o Larry Coy dizendo o seguinte: a primeira vontade de Deus... Americano, estou imitando ele. Não é? A primeira vontade de Deus para a sua vida é que você tivesse o pai e a mãe que você tem. A gente quer fazer a vontade de Deus, sim ou não, gente? Quer fazer a vontade de Deus, sim ou não, gente? Sim. A primeira vontade de Deus é que você tivesse o pai que você teve e a mãe que você teve. Eles é que merecem a sua honra. Em relação, por exemplo, a outra vida, que é a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos levar isso muito a sério. A palavra de Deus diz, amados, que sobre tudo que temos que guardar, devemos guardar o nosso coração. E às vezes a gente mata pessoas no coração, e a gente tem essa lista no coração, e daqui a pouco a gente está andando encurvado de tanta gente que a gente odeia. Você já se relacionou com pessoas assim, que só sabem falar mal das pessoas? Sim ou não, gente? Fulano de tal, ele é falso. Fulano de tal, metida. Aquela igreja só tem gente hipócrita. Dá vontade até de falar, quando a gente convida alguém: vem para a nossa igreja, mas igreja só tem gente falsa. Dá vontade de falar o seguinte: mas sempre tem lugar para mais alguém. Sempre. Há lugar para todos aqui. Todos.
guarda muito ódio, muito... Gente, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, libera o seu coração. Permita que pessoas nasçam de novo no seu coração. Porque a pessoa errou com você. Olha para mim, cara pálida. As pessoas erram com você, mas você também vive errando em relação às outras. Quem aqui pode dizer que nunca errou? Quem aqui pode dizer que nunca precisou receber o perdão de alguém? Jesus, certa feita, contou a parábola de um homem que devia uma fortuna para o rei. E o rei foi e perdoou esse homem. Conhece a história? Está ligado? Esse homem recebeu um perdão descomunal. E ele saiu daquele lugar e encontrou com um amigo que devia uma bagatela, um dinheirinho. Ele pegou o homem pelo pescoço e disse o seguinte: paga-me, senão eu te mato. Ele recebeu perdão impagável e não perdoou aquilo que podia ser pagado. Nós somos assim. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante que diz assim: Deus perdoou o imperdoável em nós, para que nós perdoemos aquilo que é perdoável nos outros. Perdão. Outra aplicação, Adriele. O matrimônio deve existir para a glória de Deus. Eu gosto daquilo que John Piper diz. O casamento será preservado para a glória de Deus e moldado para a glória de Deus, quando a glória de Deus for mais preciosa para nós do que o casamento. E John Piper chega a dizer o seguinte: se a glória de Deus expressada pelo casamento é mais importante do que o próprio casamento, nós os pregadores deveríamos falar muito mais de Deus do que sobre casamento. O matrimônio, amados, deve existir para a glória de Deus. Ninguém deve ser casado para fazer o outro feliz ou para se fazer feliz. Nós devemos estar casados para que Deus seja glorificado através do nosso relacionamento. Por isso eu lhes garanto, amados, preste atenção nisso, eu lhes garanto, não há um casal que esteja, cada cônjuge, em excelência no seu relacionamento com Deus, que opte pelo divórcio. O divórcio sempre vai ser o atestado de falência espiritual dos cônjuges. Porque se os dois estão bem com Deus, cara, estão investindo na vida espiritual, orando. Eu nunca vi nenhum casal no meu gabinete falando assim: pastor, nós estamos orando tanto. Nós estamos orando tanto, nossa vida, eu e minha esposa, nós estamos orando tanto, que eu quero me divorciar. Nunca vivi isso. Eu sempre pergunto: alguém se afastou de Deus? Os dois não estão orando mais. A Bíblia já não tem sido lida mais. E 100% dizem: verdade. Não temos levado Deus a sério no nosso casamento. Não adulterarás, significa isso. Não quebrarás a aliança do casamento. Eu disse isso aos homens hoje, e vou repetir aqui com muito temor e tremor, temendo ser mal compreendido, mas ouça Deus, não me ouça. Você deve zelar do seu casamento primeiro, porque todos aqueles que se divorciam, já no segundo ou terceiro relacionamento, sempre eles vão cogitar a possibilidade de divórcio e vai ser muito mais fácil de divorciar. Tem cuidado primeiro o casamento. Não quebrar a aliança jamais. Cuidado, amado. Cuidado, amada. Por isso que a minha última aplicação é: o adultério não começa na cama. A sua origem é o coração. Eu vou estar repetindo isso domingo que vem também. Tudo começa no coração. Jesus disse: ouvistes o que foi dito, Mateus 5, 27 a 28. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração
Presta atenção, presta atenção. Já em seu coração cometeu adultério com ela. A questão não é a cama, gente. A questão é o coração. Tudo começa no coração. Provérbios capítulo 6 vai falar sobre o jovem, né? Que vai ser enlaçado, enredado pela mulher casada. Tudo começa no coração. E de repente, quando se vê, se está envolvendo. Hoje em dia, amados, com a questão da tecnologia, eu acho um absurdo homens, mulheres, mas deixa eu falar os homens em primeira instância, que trocam determinadas mensagens, vídeos, frases com outras mulheres. Gente que é íntimo demais. Eu acredito que você pode ser educado com pessoas do outro sexo perfeitamente, mas há exageros, hein? Há exageros, hein, gente? Ai, queridinha, como é que você estava bonita no culto? Notei em você, meus olhos não saíam de você. Receba esse vídeo aí, não tem nenhuma outra intenção. Aí você vai ver o vídeo, uma música romântica, uma coisa assim, cheia de coisa. Ele mandou para a mulher dele? A mulher dele viu? Alguns posts, algumas fotos no Facebook, então, mulheres casadas que tiram foto, que eu vou te falar uma coisa, hein? Segura Jesus, hein? E fotos, os cabelos e tudo. Aí coloca assim, estou me achando. Arrasei, vindo do cabeleireiro. Mulher casada. Solteira já é uma indecência. Porque a mulher solteira, não, salvo se ela não for prostituta, por que ela quer se exibir para os outros? Por quê? E se é casada, então, derrota. Amados, eu quero terminar. Eu gosto de estudar a questão da história dos avivamentos. A minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado, foi nessa área de avivamentos. E um dos avivamentos que a gente viveu no mundo foi na África do Sul, nos anos 60, um missionário chamado Erlon Steken. Ele é alguém que nasceu no contexto ali da África do Sul, numa região dos afrikaners. Eram brancos que vieram, holandeses, ingleses, que vieram morar na África do Sul e estabeleceram uma comunidade ali, até mesmo com uma língua própria, o afrikaner. E Deus chamou o Erlon Steken, numa igreja reformada, para que ele fosse missionário ali, pregando o evangelho entre os Zulus, que é a maior tribo africana ali da África do Sul. E o avivamento foi tão lindo, eu sugiro que vocês estudem e vejam vídeos. Ele realmente, Deus usou poderosamente para atender e atingir milhares e milhares de pessoas com o evangelho. Mas o Augusto Nicodemos, que é o pastor presbiteriano, esteve conversando com o Erlon e perguntou para ele o seguinte: qual foi a sua maior dificuldade no campo missionário? E olha para mim, amados, e preste muita atenção nesse ponto. Ele falou o seguinte: olha, a minha maior dificuldade no campo missionário foi o testemunho dos filhos dos crentes. A gente, quando pensa em maior dificuldade no campo missionário, a gente logo pensa em batalha espiritual, né? Era demônio, o paganismo. Não, é o testemunho dos filhos de crentes. E o Erlon conta, quando eu comecei a pregar o evangelho aos Zulus, pedindo, conclamando para que eles abandonassem seus deuses, se voltassem para Jesus, olha o que eles diziam para nós. Nós não queremos ser crentes. Não queremos que nossos filhos se tornem crentes. Por quê? Eles diziam o seguinte, preste atenção. Quando dizemos ao filho Zulu, vai, ele vai. Quando dizemos faz, ele faz. Gostamos dos nossos filhos assim. Não queremos que se tornem cristãos, porque os filhos dos cristãos são rebeldes.
não respeitam seus pais, suas filhas ficam grávidas de homens que não são o marido, vestem-se de forma a provocar os homens. Não queremos que os nossos filhos e filhas se tornem como eles. É triste, não é, gente? A maior dificuldade que esse homem teve no campo missionário não foi de lidar com os ímpios, mas foi de tratar dos filhos dos crentes, porque era um mau exemplo. Então nós estamos diante de 10 mandamentos, que são exigências que cumprem esse propósito de regular nossa comunhão com Deus e a nossa convivência com os outros. Nós estamos falando de mandamentos, amados, que eram para que nós estivéssemos vivendo, mas não estamos. Os crentes desprestigiam a velhice, os velhos. Os crentes matam uns aos outros com ódio no coração. E os crentes, pasmem, são adúlteros com o mesmo patamar dos ímpios. Algo precisa mudar. É tempo disso mudar. Até mesmo porque o tema da mensagem é manda quem pode. Obediência é para quem tem juízo. Deus nos deu mandamentos, não nos deu dicas, sugestões. A gente precisa se consertar diante de Deus. Nesta noite. Tem que ser nessa noite. Abaixa a cabeça.